Assunto muito me interessa. Vamos conversar com ele agora, Léo Freiman. Obrigada Olá. pela visita aqui. Tudo Coisa bom? boa de receber e te conhecer pessoalmente também. Coisa boa tá aqui. Sou grande fã do seu trabalho. Ai, Fica que à bom. vontade, viu? Muito feliz. Mãe de 3, né? Liz, Luna e Theo, não é? Luna, Theo e Liz na escadinha, Ah, exatamente. que legal, que joia. E com idades diferentes, desafios diferentes, né? E em cada fase que a gente entra, a gente se depara com essas questões inerentes àquela idade específica. E uma das fases que as crianças passam, acho que quase que inevitavelmente, é a fase da mentira, né? E aí, de repente, você se depara com seu filho mentindo, você fala, gente, mas como é que pode? Eu nunca contei uma mentira pra ele, ele nunca me viu mentindo. Isso não faz parte da gente. Por que que meu filho tá mentindo? Que maluquice isso, né? É natural da criança mentir? Por que que as crianças mentem, Léo? Então, não é natural mentir. Tanto é que, por exemplo, se você mentir, você vai dar algum sinal de que está mentindo, né? Você vai fazer assim, você vai ficar se mexendo, você vai ficar mexendo em si. Tanto que tem até aquela série Lie to Me, né? Que é justamente sobre o como a gente mostra quando está mentindo. Fala demais, fala de menos, desvia o olhar. Por quê? Bagunça a história, vira um embrolho. Exato, dá detalhe do detalhe. Por quê? Porque o cérebro gasta muita energia criando uma outra versão que não a verdadeira. Então, a primeira coisa que os pais têm que pensar é assim, qual é o contexto da minha casa de elogios e críticas? Tá. Por quê? Uma casa que tem elogio demais, a criança é o centro do universo, ela é a princesinha, o imperador da casa, só ele manda, ele tem a palavra final sobre tudo, ele se acha o dono da verdade e se autoriza a mentir. Tá. Uma casa que é muito autoritária, muito grosseira, tudo é tapa, xingamento, acusação, briga ou agressão, a criança também tem medo de falar aquilo que está acontecendo. Tá. Então a gente precisa olhar qual é o contexto, porque a criança, ela tem uma tendência ao contrário, a falar a verdade. Ela quer dizer o que está acontecendo, mas... Mesmo quando ela sabe que ela tem culpa naquela história, por exemplo? Então, depende de fator externo, qual é o contexto da casa. 2, que acesso ela tem aos pais. Uma criança que tem pelo menos uma refeição por dia com o pai ou a mãe. Tá. Uma criança que tem os pais participando da atividade escolar. Então, por exemplo, não é todo dia, mas de vez em quando uma lição de casa junto, uma pesquisa junto na internet, um desenho junto, para ver o grau de dificuldade da criança. Uma criança que quando tem uma dificuldade tem acesso ao pai, acesso à mãe. Então ela não vai precisar mentir, porque vai ser natural que ela vá pedir ajuda e que os pais vão sacando as pequenas mentiras que podem acontecer. E vamos primeiro aqui colocar, uma coisa é uma mentira assim, puxa, eu não contei que já saiu a nota da prova. E aí de repente você fala assim, escuta, aluna, e a nota da prova? Não sei se saiu. Então, assim, não é que ela está mentindo. Senão, eu acho que a gente precisa também suavizar para as mães, né, que estão assistindo. Às vezes fica assim, meu filho mentiu, cara é apavorado, você o cara é um delinquente, meu filho vai ser um psicopata. Não. Ou então aumentar o tamanho da culpa, de olha só, eu sou culpado pelo meu filho estar mentindo pra mim. Exato. Então ele vai ser um louco, vai ser um bandido. As mães hoje, Jenny, elas têm muito drama. Sabe o que aconteceu? Antigamente, as mães aprendiam a ser mães com quem? Com as avós. Então, tinha a mulherada cozinhando junto na casa. Eu estava vendo vocês falando das plantas. Tão bacana essa coisa, né? O feminino que se dá dicas, que se ajuda. Ó, faz isso. Ah, tua blusa tá assim, vem cá, vamos arrumar. É conhecimento passado de mãe para filha. E tinha uma generosidade, uma delicadeza de uma mulher com a outra. As mulheres não se destruíam tanto. Hoje em dia, as mulheres ficam tão expostas nas redes sociais, se comparando o tempo todo com a vida idealizada, cheia de filtros, retocada, toda maquiada, o que acontece? As mulheres acabam se odiando. E gera uma competição tão desnecessária, né? Exato, em no vez lugar de uma ajuda mútua, né? Outro dia eu estava lendo de um relato de uma amiga minha, a Berta, aliás, um abração para ela se estiver assistindo. Ela é a esposa de um amigo meu que ela viu uma criança tendo um ataque de birra na loja e todo mundo olhando com aquele olhar de reprovação e ela sentou do lado da mãe, sentou no chão, falou assim, ei, posso te ajudar? Ela teve ajuda, aquela mãe estava chorando, desesperada, morrendo falando de assim, vergonha. eu tô cansada, exaustão. Por quê? O que acontece? É tanta vitrine
Se você entrar agora no Facebook, no Instagram, sabe o que você vai ver? Filho, 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 filho. É verdade. Se a tua telespectadora pegar agora o celular, o WhatsApp, a fotinho do perfil já não é mais dela, é do Muitas vezes filho. é do filho, é verdade. É dela e filho, ou seja, a mãe deixa de existir, o pai deixa de existir. Eles se tornam servos de um imperador. E aí, o centro da minha felicidade está em fazer o filho feliz. E qual o problema disso? Quando o filho errar, quando o filho não souber, quando o filho se frustrar, quando ele tirar nota ruim na prova, eu, mãe, falhei. Eu, pai, sou um horror. Os pais ficam fazendo bullying entre si. Você viu o carro daquele? Ah, aquele lá foi viajar, mas foi de econômica. Ah, você viu a roupa daquela mulher, daquela loja. Então, no lugar das mães serem companheiras, serem parceiras, se ajudarem, se unirem, as mães ficam se odiando, se expondo, competindo, expondo os filhos que viram, eu falo no livro A Síndrome do Imperador, o tótem narcísico. É o grande tótem agradar o filho. Sim. Então essa é a mentira que os pais se contam, de que é a obrigação dos pais fazer os filhos felizes. E nesse espaço não pode ter frustração, não pode ter nota ruim, não pode esquecer a nota, não pode não saber o trabalho, não pode ser repreendido. Né? Isso. E aí é nesse espaço, Regiane, que fica a mentira. Porque é um sistema mentiroso que não funciona, que todo mundo se frustra e depois os pais tentam dar carteirada na escola, porque como minha filha não pôde, certo, né? por que o meu filho não tirou a nota, para que tanta exigência? É uma histeria, um drama, ou seja, olha que interessante, é um sistema mentiroso que gera um ideal de crianças perfeitas, o que é impossível, e obriga as crianças a duas coisas, olha que terrível, ou a deixarem de tentar, ou a mentir. Porque uma criança que cresce sempre tendo que acertar, tirar nota boa, ser perfeita, quando ela começa a sair da zona de conforto, então eu tenho que recortar isso aqui, não consigo. Eu tenho que botar aqui o bloco lógico, não sei fazer. Eu tenho que pintar o desenho, não está saindo. Eu tenho que escrever um texto e não tenho ideia. Ou seja, quando eu estou frustrada, se eu não vou atingir aquele ideal de perfeição para os meus pais me amarem, eu desisto ou eu minto. Tá. Então os pais acabam, por vaidade, por medo. Mas então a gente está colocando a mentira como se fosse um fenômeno meio atual na vida das crianças, ou as crianças sempre mentiram? Não, sempre teve alguma mentirinha de crianças que não tinham espaço para dizer errei, não sei, estou com medo, fiz mal. Sempre teve. A mentira e a verdade, para a criança, muitas vezes se confunde. Em que idade isso começa a acontecer? Então, ótima pergunta. Você não vai comparar uma mentira de uma criança de 2... de uma mentira de uma adolescente de 12. Outro dia eu recebi no consultório uma mãe que falou, não, porque o meu filhinho, não sei o quê, porque você sabe como são as crianças, e o moleque tinha 24 anos. Até porque a de 2 muitas vezes nem sabe a diferença entre o sim e o não ainda, né? E sabe, o Instituto Alana, por exemplo, que combate propaganda infantil e tal, a Catu e tantos outros, até 8, às vezes 10 anos, Regiane, a criança não sabe exatamente a diferença de realidade e fantasia. Então, às vezes, na cabeça dela, se ela contar, a mãe deixa de amar. Na cabeça dela, se ela disser a verdade para o pai, nossa, o pai vai matá-la. Porque algum dia o pai falou, vou te matar. Por isso que é sempre importante, a gente sempre fala isso, né? Trabalhar a autoestima das crianças, isso. né? E essa proximidade, mostrar o quanto a criança, ao mesmo tempo que ela é importante, ela tem todo o senso de responsabilidade, tem importância naquela família, mas todos são importantes, né? Como você falou, não é o rei, não é o centro do universo ali, né? A gente tem um exemplo num VTzinho de uma mentirinha contada por uma criança. Vamos dar uma olhada? Legal. Você avalia pra gente aqui. Vamos lá? Podemos rodar? Aí. Uma lê do começo, em voz alta. Mãe, estou escrevendo este recado porque Maria Júlia comportou-se mal hoje. Mentira. Vai? Como nunca tinha visto. Mentira. Ela apertou os colegas Mentira. Giovanna e Larissa. Mentira. Porque eu não sei. Mentira. Mas ela gritou também. Mentira. Espero que você converse com ela. Mentira. Agradecida, tia Marta. Vá, minha filha, se justifique. Verdade ou mentira? Mentira. E por que ela escreveu isso? As professoras de lá só
Tia Marta, ela é mentirosa. Se fosse eu, o aluno mais corajoso, eu empurrava, eu dava um beliscão, eu batia, eu fazia qualquer coisa. E esse negócio de apertar os braços da menina? Apertei nada, eu só peguei. Olha, sei que ela puxou o braço e beliscou. E ele ficou, ai, né, E ninguém essa história tem. de Lohan? Lohan, ele... Vem cá. Vem cá. Ele tentou que eu fizesse na cabeça dele. E fizesse tudo isso? Eu não bati, não. Essa eu não bati, não. Eu não sei que algum menino tava na frente e bateu na cabeça dele pra dizer que fui eu pra jogar a culpa em mim. Maria Júlia, mulher, desse jeito tu vai ser expulsa Mãe, da não escola. fui eu! Sei eu que eu faço mais não. Ô, mãe, não fala tanto, não tá acreditando em mim, é? Eu não fiz nada. Você vai nos dar. Ah, meu Deus. Tem muita gente que ri quando vê um vídeo assim, né? Que acha engraçado, uma atitude assim da criança, tão imperativa e tudo mais. A gente consegue perceber nesse vídeo que ela tem até uma linguagem. Parece uma mini adulta falando. Perfeito. É uma imperatrizinha. Você viu? Ela fica de xícara, né? Quando a pessoa está na muito parede, brava, tudo uma tá de linguagem xícara, adultificada, se é grita, que existe esse interrompe o outro. Ela está doente. A síndrome do imperador, ela não é uma frescura, ela não é uma coisa atual, mas ela tomou uma proporção, Regiane, que hoje eu vejo nas palestras de Bagé a Manaus. É impressionante. As crianças mandando nos pais, as crianças tocando terror, às vezes, em sala de aula. Escolhem um lugar que os pais vão sentar nos restaurantes, muitas Escolhe o lugar, vezes. escolhe o carro, escolhe a roupa que a mãe vai. Tem pai e mãe que fala assim, nossa, Léo, minha casa vira um centro de eventos no fim de semana, porque tudo é agradar a criança. E aí o que acontece? Essa menina está doente. Do ponto de vista emocional, ela está doente, porque ao não aprender a ter empatia, a esperar, a falar a verdade, a se relacionar de um jeito adequado, a ter sensibilidade com o outro, o que essa criança vai ser como adulto? E Quem muitas vai vezes querer isso brincar? reflete violência na escola, né? Exatamente. A gente ouviu a mãe dizendo Exato. que bateu, beliscou, Bateu, etc. ou seja, pelo linguajar, existe uma agressividade no tom de voz, na interrupção do outro, na postura corporal e na agressão. E aí a gente tem que parar para pensar, aonde essa criança aprendeu? Então, assim, nem tudo é os pais, também precisamos dar aqui uma percepção. Tem casas muito violentas que ensinam a criança a ser violenta. E a violência não é só no tapa, às vezes é no olhar de desdém da mãe com relação ao pai. Às vezes tem pai que a mãe está falando, o cara está assim. Às vezes a violência é muito mais forte no que eu falo, no que eu vejo, do que no que eu ajo. O fato dos pais não concordarem, muitas vezes discutirem uma conduta na frente da criança, Exato. isso gera uma confusão e já uma competitividade já dentro de casa. Exato. Né? E aí a criança escolhe um lado. Exato. Muitas vezes. E é sempre interessante que os pais conversem as questões macro no quarto. Olha, eu vou conversar com a tua mãe, a gente fala, mas preciso saber agora. Baixe o seu tom de voz, porque tem hora, Regiane, que precisa segurar a criança. Tem hora que você precisa pegar e ficar lá na altura da criança e falar, chega, acabou. Você não vai falar assim comigo. Isso é interessante, sempre está na altura dele pra gente se colocar nesse... Porque se eu te dou a bronca... No nível amedrontador, isso, né? Se eu te dou a bronca aqui, eu estou sendo violento, eu tô violando a tua integridade. Eu não estou te educando, eu estou te massacrando. Por outro lado, se eu fico assim... Ai, por favor, Rê, me ouve, vai, não faz assim com o papai. Eu tô sendo servo e tô te colocando como imperatriz. Então, é na mesma altura, mas tem a hora que você tem que perguntar, filho, peraí, essa é a verdade mesmo? Filha, ó, eu vou tomar uma água, você vai me contar o que aconteceu. E se a criança mentir, tem uma consequência. Ela não vai para alguma brincadeira, ela não vai ter algum privilégio, ela vai ficar uma semana sem algum jogo. Ela tem que entender que existe ação e reação. Porque... Agora, a manipulação, por exemplo, ela já não é um exercício para a vida adulta? Isso já não começa a fazer parte do entendimento? Porque a mentira também faz parte de um processo de manipulação. Tá. Isso também pode ser um exercício. Eu sei que o ser humano tem isso como característica, esse dom da manipulação. A criança já não passa por uma fase em que ela exercita essa manipulação e muitas vezes isso pode ser alimentado e dela continuar sendo um manipulador ou isso ser sucumbido e tratado de uma forma correta dentro da família? Eu gostei dessa tua pergunta porque ela traz uma oportunidade da gente falar, né?
A fofoca, a mentira e uma série de comportamentos que aparentemente às vezes parecem negativos, podem ter esse quê de ensaio de como é que eu vou fazer para me safar dessa. Como é que eu lido com isso para não perder tudo. Ok, só que aí eu tenho que ver qual é a intensidade, qual é a frequência. Por quê? Alguma coisa a gente vai deixar de falar até na vida adulta. Isso faz parte. Se todo mundo fosse falar tudo que pensa sempre, o tempo todo, para todo mundo, não durava 10 minutos. As crianças aprendem que sincericídio logo cedo, às vezes não funciona. Então a gente tem que ver, peraí, em que contextos, do que eu estou deixando de falar, né? Sobre que tipo de assunto eu não estou falando a verdade. E de novo, é importante que o pai e a mãe façam esse acordo de apoio de que, olha, a verdade é um valor importante na nossa casa. Faltou com a verdade, tem consequência, não é tudo bem. Consequência não é agressão, mas consequência também não pode ser zero. Tem que ter alguma consequência. Então dá uma dica de como combater mentira pra gente finalizar. A criança tem que saber que a gente sabe que ela está mentindo, ou é importante que a criança saiba que a gente confia nela? Então, é importante que ela saiba que a gente sabe o que está acontecendo. Então você pode até dizer para um filho, por exemplo, olha filho, eu estou entendendo que você está escolhendo não dizer para a mamãe a nota. É uma escolha. Isso deixa a mamãe chateada, isso quebra a confiança entre a gente, está errado para os valores da nossa casa. Então, você está escolhendo, você está mantendo, isso é ruim, isso tem consequência. E sai andando. E deixa a criança pensando. Joga e deixa a criança pensando nisso. E aí depois você volta e reconversa, ou no mesmo dia ou depois. Que vai ser num tom muito mais ameno. Num outro tom, mas às vezes dói mais para a criança ver a mãe saindo e falando, ó, fica com isso. E é importante, sabe, a gente deixar para um filho que assim, existe sim o medo, existe sim a culpa, existe sim o respeito, existe sim o recato, existe o outro. Essa ideia de que eu faço só o que eu quero, do jeito que eu quero, se eu quiser, gera síndrome do imperador. Gera esta ideia de que eu não devo satisfações ao mundo. Quem vai brincar com essa criança? Quem vai querer trabalhar com essa criança? Quem vai querer conviver com essa criança? A gente tem que tomar esse cuidado. Nem tudo é tudo bem, não. Tem que tomar esse cuidado. Uma outra dica, se é um adolescente e constantemente faz um combinado, vou te ligar quando chegar, não ligou. Eu não entregaram ainda o trabalho e já entregou e o cara tá para repetir. Não estou fumando e a mãe vai lá e descobre. Aí é muito importante que a família vá procurar ajuda. Tá? Porque é muito comum no consultório, eu vejo isso, né? Converso com a minha equipe, toda semana vem um lá, assim, o filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tá, qual foi a história desse comportamento? Esse filho está fumando maconha 3 vezes a semana, por quê? Do que ele está fugindo? Essa menina está tendo esse tipo de comportamento, saindo com esse tipo de roupa, mentindo em relação ao horário. O que é que ela está dizendo? Porque o comportamento, ele diz alguma coisa. Sim. E é importante É sempre um alerta de que tem alguma situação a ser trabalhada, né? Então, no caso do adolescente, tem que procurar ajuda, porque já é um ser humano um pouco mais complexo, e que tem dificuldade de perceber riscos. Tem dificuldade de perceber quando a integridade dele está em jogo. Sim, existe uma Às vezes ele acha que tudo bem, pega nada. A gente também era assim, né? Passamos por isso. Qual o problema? Mas aí que tá, a gente tem que ter a cabeça de falar assim, o que meu filho está dizendo com o que ele está dizendo. Essa é a grande sacada que eu acho que vale a pena deixar para as mães. O que meu filho está dizendo com o que ele está dizendo. E o que ele está dizendo com o que ele não está dizendo. Porque família tem a ver com 2 palavrinhas mágicas. Importância e confiança. Quando eu janto com você, quando eu te olho, quando eu te toco, quando eu te acordo com carinho, quando eu me despeço com afeto, quando eu participo da tua vida, eu estou te importando, eu te porto dentro de mim. E confiança é aquilo que, se eu acertar, você vai vibrar. Se eu errar, você vai me acolher, você vai me entender. Confiança e importância gera familiaridade, a sensação de que eu pertenço. Ou seja, mesmo se eu errar, mesmo até se eu mentir, eu vou ser educado, mas não destroçado.
Entende a diferença? Entendo, claro, Você claro, entende, claro, sensacional. né? Muito importante a gente falar sobre educação. Estamos formando seres humanos, afinal de contas. Exato. Precisamos muito falar sobre educação e cada vez mais, e em todas as fases. Por isso, eu quero muito ter a oportunidade de ter outras conversas com você, Léo. bom, vai ser Obrigada um pela sua prazer. presença aqui no Mulheres. Vou deixar os contatos aqui, inclusive, a respeito dos livros, né? Esse aqui é A Síndrome do Imperador, né? Eu tô Esse super feliz. é o Nossa, último que esse você livro lançou? explodiu. Tem um Maravilhoso. monte de gente que assim todos os dias está comentando, compartilhando, dando para a família. Tem escolas que estão adotando na né? lista de material. Ai, que bom! Porque aqui a gente fala de suicídio, de depressão, do porquê se constrói o mimo, como desconstruir a bomba da síndrome do imperador. Tá. A gente fala sobre como os pais podem participar da vida escolar de um jeito positivo. Então, assim, as grandes temáticas da educação de crianças e adolescentes de um jeito simples e com um aporte científico, Tá. dando dicas práticas, orientando, sem trazer resposta Comprovação pronta. e conselhos. que é o que E a dando gente um precisa. carinho para os pais também, de que a gente não tem que ser perfeito, a vida não tem que a ser gente tá perfeita. aprendendo constantemente, né? Todo pai, toda mãe vai errar e vai acertar todos os dias. O erro não é errar, é não buscar É fazer o certo. aprender, né? é aprender, porque a gente vive uma sociedade muito doente. Sem dúvida. Nem tudo é culpa da família ou da escola, mas se a família e a escola se unem, a gente se transforma parte da saúde e não parte do problema. Tem toda a razão. Tá certo, gente, que papo bom, né? Vou deixar os contatos aqui pra você também. É o 3813-5811, 3813-58... 53, desculpa. Ah, perdão, é que o 8 vira 3, pra pessoa que não enxerga, Tudo de bem. boa, é uma graça. 3813-5811, é isso? 53. É, aqui então tá tá errado mesmo. Aqui tá errado. Me fala. 3813-5311. 5311, gente. 3813-5311. Porque lá tá errado. Eu tô cega, mas lá tá errado também. leofreiman.com.br. O Freiman vai escrever com N no final, tá? leofreiman.com.br. E também através do Instagram, faça como eu e já siga, tá? @leofreiman_oficial. Obrigada pela presença, Prazer, pelo papo. viu? Muito bom. Ótima tarde. Até a próxima, Muito prazer, viu? Obrigado pela Muito bom. oportunidade.